Galaxy J8, o intermediário que a Samsung lançou em meados de 2018, mas que agora está por um preço bem competitivo em comparação com os quase R$2.000 da época do lançamento. Eu testei ele por algumas semanas e eu conto para você as minhas impressões. Galaxy J8. Eu sou Caio Carvalho e vou estar na PC World. No design, o J8 ele não difere aí dos dispositivos intermediários que a Samsung lançou aqui no Brasil no ano passado. Então ele tem uma traseira aqui de policarbonato, que a princípio ela é bem gostosinha assim, de passar a mão, de se mexer, mas eu senti que a pegada é um pouco escorregadia, até porque você percebe marcas de suor aqui na parte traseira. Ele também não tem nenhum botão aqui na parte central, então tudo é feito pelo sensor sensível ao toque. E nas laterais, os botões eles são um pouco afundados, como se eles estivessem para dentro mesmo do aparelho. O J8 tem um display Super AMOLED de 6 polegadas com proporção 18:9. O que isso quer dizer? Que a tela dele, olhando assim, você já percebe que ela é um pouco mais esticada. Ou seja, você tem um campo maior de visualização, né? Para vídeo, para foto, para todos os conteúdos aí que você for acessar no seu smartphone. Só que tem um porém, mesmo tendo uma tela maior, né, que os concorrentes aí intermediários, o J8, a tela dele é resolução apenas HD, é de 1420 por 720 pixels de resolução. Por conta disso, a gente perde aí um grande diferencial do aparelho, que é justamente a tela um pouco maior, porque embora ela tenha esse tamanho, você não consegue ver conteúdos em Full HD. Então tenha em mente de que o aparelho ele tem uma tela legal, bacana, de um tamanho bem proporcional, né? Para quem gosta de aparelhos com telas maiores. Só que aí você não vai conseguir ver suas fotos, seus vídeos em qualidade Full HD ou 4K, que são os padrões aí mais comuns nos dias de hoje. Outra coisa, o J8 ele não possui ajuste automático de brilho, de luminosidade. No J8 você até consegue ajustar o brilho, a luminosidade, só que você tem que fazer isso manualmente. Então você acaba perdendo um tempo aí se você está em um dia ensolarado ou em um lugar que exija, né, um pouco menos de intensidade do brilho da tela, você tem que ir lá com o seu dedinho fazer tudo isso manualmente. Software. O J8 ele roda por padrão o Android 8.0 Oreo. Mas eu gostei bastante até da interface, porque ela já é adaptada, né? A Samsung ela tem uma interface própria, mas ela é totalmente adaptada ao sistema Android. Então, os aplicativos eles têm uma fluidez melhor, você consegue ter uma navegação muito mais simplificada, sem muitas coisas, sem muitos elementos que confundam, né, a utilização. Então, nesse quesito, você não vai encontrar problemas para utilizar o software do J8. A Bixby, que é assistente pessoal para os aparelhos da Samsung, também está presente aqui no J8. É só você arrastar para o lado e você já vai ter acesso aí a todas as informações que ela capta da internet. No J8, a Bixby ela funciona mais como um painel assim com lembretes, avisos de compromissos que você tem para fazer. Ela também reúne algumas informações sobre sites de notícias de esportes, tecnologia. Isso vai depender dos temas que você quer acompanhar. As câmeras são outro elemento que eu gostei bastante aqui no J8, além da tela um pouco mais esticada. Na parte traseira a gente tem dois sensores, um de 16 megapixels e outro de 5 megapixels, e na frente a gente tem um de 16 megapixels, que é um sensor único. Além das resoluções um pouco mais elevadas que a maioria dos aparelhos intermediários, a Samsung ela colocou aqui algumas opções de software para você mexer enquanto você faz a foto ou durante a edição, quando você já registrou uma imagem e está querendo brincar aí com os efeitos. Então, por exemplo, tem uns filtros aqui bem interessantes e divertidos aí para você brincar, seja com orelhinha de cachorro ou uma cara de gatinho, de coelho, são coisas que estão embutidas aqui no software do J8. Tem também alguns recursos aqui um pouco mais sofisticados, profissionais. Se você gosta de mexer no brilho, no contraste, na luminosidade do ambiente, tudo isso você pode fazer direto pelo aplicativo da câmera do J8. Por padrão, os dois sensores, na verdade os três sensores, né, o frontal e os dois na parte traseira, eles habilitam o HDR por padrão. Então você pode ter imagens aí com muito mais qualidade e o recomendado mesmo é que você não desabilite o HDR. Gostei bastante também dos resultados aqui das fotos, elas têm muita qualidade, muito brilho, mas claro, em ambientes com bastante luz. Em locais que não são tão iluminados
ou fotos noturnas, a qualidade ela deixa um pouco a desejar porque fica um efeito um pouco craquelado, pixelado das fotos. Mas se você usa o celular aí no dia a dia para fazer registros da sua família, dos seus amigos ou de algo que você vê pelo caminho, o J8 aí ele dá conta do recado, ele tem um resultado bem bacana. Quanto ao desempenho e à bateria, o J8 ele atende aí às necessidades mais básicas de qualquer usuário. Então ele vem com um processador quad-core Snapdragon 450 e 4 GB de memória RAM. Isso deve ser suficiente para você que não costuma usar o celular para atividades um pouco mais pesadas, como rodar jogos online ou até mesmo editar arquivos que sejam, que demandam um pouco mais de energia. Só que eu notei uma coisa, os aplicativos aqui, às vezes eles demoram tempo demais para poder abrir. Então quando você acessa, por exemplo, o WhatsApp, às vezes ele dá uma engasgada, não é algo que você perceba que você fale, nossa, mas realmente está travando o aparelho. Não, ele não chega a travar. Mas você percebe que tem uma certa lentidão na abertura dos aplicativos e na troca de janela dos aplicativos. Eu reparei também que o desempenho na hora de desbloquear o aparelho, seja por biometria ou por reconhecimento facial, ele precisa ser um pouco otimizado. Por quê? Porque ele simplesmente não reconheceu o meu rosto nem a minha impressão digital. Na biometria eu não encontrei tantos desafios assim para poder desbloquear o aparelho. A primeira vez que você faz, é só aquele rosto que o aparelho vai conseguir reconhecer. Então eu que uso óculos, eu tive a brilhante ideia de usar o aparelho, fazer o reconhecimento facial sem óculos. E agora para poder desbloquear ele no dia a dia, eu tive que tirar os óculos todas as vezes. Ou seja, se você usar chapéu, boné, qualquer outro acessório que bloqueie a visão do J8 naquela primeira imagem no reconhecimento facial, você não vai conseguir utilizar ele tão facilmente assim. Já a bateria também é um componente aqui bem legal no J8 e que com certeza aí não vai te deixar na mão. Ela tem 3.500 mAh e ela recarrega bem rápido também. Ela vai do 0% até o 100% em menos de 3 horas. Então você pode carregar o seu smartphone aí numa boa que ele vai durar tranquilamente por 1, 2 dias, dependendo do seu nível de utilização. Logo quando ele chegou por aqui, o J8 ele não tinha um preço muito atrativo para as funções básicas, intermediárias que ele oferece. Mas agora que ele está custando um pouco mais de R$1.000, talvez seja uma boa opção para você que procura um aparelho com funções regulares, mas que ao mesmo tempo conseguem atender aí as suas necessidades básicas do dia a dia. Outra coisa, hoje já existem alguns aparelhos intermediários que são um pouquinho mais avançados aqui que o J8. Como é o caso aí da 7ª geração da família de dispositivos Moto G7 da Motorola. Então vai do seu critério. O J8 é um bom intermediário, que tem essa telona esticada, mesmo ela não sendo HD, tem um bom conjunto de câmeras e um preço que agora está bem competitivo. Mas se você está procurando por um smartphone com funções um pouco mais modernas, talvez seja interessante você esperar pela próxima versão do J8, que com certeza aí vai continuar atendendo o mercado intermediário de celulares aqui no Brasil. Lembrando que se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho que fica aqui desse lado para receber notificação sempre que a gente publicar um vídeo novo. Aproveita também para deixar o seu comentário aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão de comparativo, de análise, de produto que você queira que a gente teste, é só deixar a sua opinião nos comentários.